Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Juan Roque e vou começar pedindo, por favor, se você ainda não nos segue, para seguir, curtir aqui esse vídeo, clicar no sininho, que isso nos ajuda muito. Hoje eu vou falar um pouco sobre o papel do produtor, voltado mais para vídeos sobre demanda, para publicidade, que é onde eu atuo mais ultimamente. É importante dizer que hoje existem muitos formatos diferentes. Por exemplo, no coletivo eu acumulo algumas funções, como coordenação, atendimento, direção de produção, mas durante muito tempo eu fui só diretor de produção, era subordinado a um coordenador de produção ou um produtor executivo. Então existem muitas configurações diferentes. Você pode ser, por exemplo, videomaker e fazer trabalhos menores, onde muitas vezes o próprio diretor produz, mas o que eu vou dizer aqui é um pouco genérico e funciona para todas essas configurações. Para começar, o produtor é o cara que organiza a grana. Se você acumula a função de coordenação de produção, você provavelmente fez o orçamento. E eu vou deixar aqui um link que mostra para vocês um orçamento de produção. E no meu orçamento eu já faço uma coluna orçado e do lado já tem a coluna do executado, que é o que eu uso para me organizar depois durante a produção, conforme eu vou fechando os valores com a equipe, vai tendo saídas, né, de verbas de produção, eu já vou lançando ali na planilha. Isso é muito importante. Mas se você for contratado por uma produtora, provavelmente você receba um orçamento liberado. Eu sugiro que você tenha a sua planilha e que você lance esses valores dentro da sua planilha. E, da mesma forma, uma coluna com os valores que foram orçados e do lado a coluna do executado. Muito importante que o produtor esteja o tempo todo de olho nessa planilha e lançando ali dentro dessa planilha os valores conforme vai tendo a saída, ou se você for entregar verba de produção para outras pessoas da sua equipe, você centraliza tudo nessa planilha, você organiza tudo nessa planilha, vai lançando ali todos os valores. Isso é muito importante, galera, porque assim, mesmo que o trabalho seja pequeno, o produtor, ele se preocupa com muitas coisas ao longo do trabalho e na hora de fechar, se você não tem tudo anotadinho, tudo muito organizado, você vai se perder, você não vai lembrar para quem você deu dinheiro. Uma outra questão importante é a decupagem de produção. Geralmente, quando eu era contratado por outras produtoras para fazer direção de produção, o que eu pedia antes de aceitar fazer o trabalho? Eu pedia, obviamente, o meu cachê, quanto eu receberia para fazer o trabalho, o roteiro e o orçamento liberado, né? Porque o que eu fazia? Eu já passava o olho no roteiro, fazia as minhas anotações, né, todas as minhas dúvidas sobre o roteiro e pegava o orçamento para ter uma ideia de como eu resolveria aquele trabalho, né? Porque isso é muito importante. Depois que o produtor aceita fazer o trabalho, ele vai ter que resolver aquele trabalho. E se o trabalho tiver uma verba que não corresponda à necessidade daquele trabalho, daquele roteiro, quem vai se ferrar é o produtor depois na hora de executar, porque é ele que vai negociar com a equipe, é ele que passa essas verbas para a equipe na maioria dos casos, né? Agora, como no coletivo e na outra produtora onde eu fui sócio, geralmente eu já tinha feito o orçamento, quando o trabalho aprovava, eu já sabia onde que eu tinha me metido, né? Eu já estava com o trabalho resolvido na minha cabeça. Muitas vezes já tinha até conversado com algumas pessoas da equipe e a coisa já estava mais encaminhada, então, para poder startar aquele trabalho, né? Depois eu faço uma lista de missões, que eu chamo. Eu organizo tudo que eu vou ter para resolver em termos de produção naquele trabalho. Então eu faço uma lista e vou anotando ali tudo que eu preciso resolver com cada setor da equipe, né? Porque você vai ter ali as necessidades de arte, você vai ter ali as necessidades de fotografia, você vai ter ali as coisas que você vai precisar bater com o produtor de set, né? Com o contra-regra. Então você já anota tudo. Esse trabalho, aqui vai precisar de um efeitista. Aqui eu vou precisar de uma estrutura para resolver isso aqui. Alimentação, como é que vai ser? Logística, transporte. Eu faço já uma lista de tudo.
Eu gosto de trabalhar. E isso é fundamental no trabalho do produtor. Seja lá como você trabalhe, seja lá qual o tamanho dos jobs que você faça, se você é videomaker. Cara, produtor tem que ser um cara organizado, cu de ferro, porque se você esquecer de alguma coisa, é muito provável que você tenha um baita prejuízo. Na maioria dos casos em que eu era contratado para fazer direção de produção para uma produtora, quase sempre o coordenador já tinha falado com os heads, os chefes das equipes, por exemplo, o diretor de fotografia, o diretor de arte. Essas pessoas quase sempre elas já estão no job, né? Quando o coordenador starta o trabalho, ele fecha, assim como ele fecha com o diretor de produção, ele também já fecha com essas outras pessoas. Muitas vezes o coordenador ou produtor executivo, ele precisa já pensar em soluções lá na fase da orçamentação. Então muitas vezes ele já conversa com essas pessoas, né? Então quando você, diretor de produção, entra no job, quase sempre essas pessoas já estão pelo menos sabendo alguma coisa do briefing, né? do trabalho. E como esses são os cachês, os maiores cachês ali da planilha e tal, geralmente o coordenador ou produtor executivo gosta de negociar com essas pessoas. E aí fica a cargo do diretor de produção negociar com o restante da equipe do set, né? Ó, uma dica muito importante. Quando você for fechar cachê com a tua equipe, você esteja com a planilha do orçamento na sua frente e conforme você vai fechando com a galera, você vai lançando ali na coluna do executado. Tu coloca o valor ali na coluna do executado e escreve do lado ali na planilha, escreve, ó, negociado por telefone dia tal, com fulano de tal. Já coloca o nome do cara, o dia, como que tu negociou, anota tudo isso. Na hora de fechar o trabalho, tu não vai te lembrar. Não vai. E se tu ligar pro cara na hora de fazer o fechamento, o cara te disser, bah, mas tu fechou 3 mil reais comigo e tu tiver ali na tua planilha 2 mil reais no orçado e tu não tiver anotado o valor que tu fechou com ele na hora que tu falou com ele, tu pode ficar na dúvida, putz, será que eu passei o valor errado pro cara? Então anota e de preferência manda um e-mail pro cara registrando o que tu conversou com ele. Eu não vou ficar aqui entrando nos pormenores porque cada trabalho é um universo. O importante é tu ler o roteiro, entender como é que pensaram em resolver aquele filme e fazer lista de tudo que tu tem que resolver, que eu chamo de lista de missões. E é importante você distribuir essas missões ao longo do tempo que tu tem para produzir. Isso, cara, é outra coisa muito importante. Eu vejo que tem muitos diretores de produção, muitos produtores, que são extremamente estressados. Eu acho, na minha opinião, que é muito em decorrência da falta de organização. Eu acho que se você tiver uma lista de missões com tudo muito organizadinho, você consegue distribuir as tarefas ao longo do tempo que você tem para produzir e não fica tão sofrido. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que é muita informação, mas eu pretendo fazer outros vídeos me aprofundando em cada etapa do processo de produção. Mas espero que tenha sido útil e espero vocês no próximo vídeo. Valeu! Obrigadão!